Bom dia, pessoal. Hoje eu vim aqui falar de um assunto muito importante com vocês. Abriu já aqui na Espanha para fazer a declaração de imposto de renda aqui, ou seja, a declaração de la renta. E a dúvida de muitos quando chegam aqui, sendo residência não lucrativa, devo ou não declarar o imposto de renda depois de 183 dias? Porque a lei diz que a partir de 183 dias ou depois de 183 dias, você já é considerado residente fiscal, tá? Então, essa é uma coisa que as pessoas ficam, né? Tenho que pagar, não tenho que pagar. E aí contratam empresas que diz sim, você tem que pagar. E aí estão cobrando aí 1.200 euros para poder fazer a sua declaração de renda. Então, eu sempre tive a ideia, eu já vi muito, eu estava vendo em muitos grupos que as pessoas diziam, não, eu já fui lá e não tem que pagar, residência não lucrativa não paga. E aí, esse ano, eu marquei uma cita, né? Porque ano passado eu estava vendo com a empresa, mas eu achei muito caro e como eu tinha muitas dúvidas e eles não sanaram minhas dúvidas, só disseram, não, tem que fazer. E aí, um pressuposto de um orçamento de 1.200 euros para poder fazer uma declaração de renda que eu nem sabia se meu marido tinha que fazer. Porque ele já tributa no Brasil. Ele é aposentado no Brasil, quer dizer, militar da reserva, seria o mesmo que aposentado, né? E então foi com isso que nós viemos para cá e já fizemos a declaração no Brasil. E aí esse ano eu falei, não, quando abriu para poder fazer a declaração de renda, eu falei, eu vou fazer uma cita para saber, né, se realmente eu preciso declarar. Porque eu via muita gente que tinha ido, mas também não dava explicação. Ah, eu fui e eles disseram que eu não preciso declarar. Aí vamos lá. Existem os acordos bilaterais, tá? Que eu vou colocar na descrição para vocês um link dos acordos bilaterais. E no artigo 19 fala dos pagamentos das remunerações públicas, tá? Então, o que acontece? Sexta-feira, uma seguidora que também estava com as mesmas dúvidas que eu, conseguiu fazer uma cita para antes, né, para sexta-feira. Ela foi até a Hacienda aqui, que é a agência tributária, em Lunes, né, segunda, e aí falaram que não era lá e deram uma cita para ela ir no lugar certo. E chegando lá, primeira coisa que falaram para ela, não, tem que pagar sim. Aí ela explicou, não, mas existem os acordos de não bitributação entre Brasil e Espanha, e meu marido é funcionário público, e aí ela perguntou se constava a aposentadoria dele no Diário Oficial. Aí ela, e se teria como provar. Aí a minha seguidora, né, uma pessoa muito ativa aqui no canal, tá sempre comentando, ela disse, sim, tem sim. Então, aí ela aguarda um pouquinho que eu vou lá dentro ver. E quando ela voltou com um papel, que eu vou deixar até, ela só deu um papel para minha seguidora e amiga, falando sobre esse item, né, que é o artigo 19, tá? E falou para ela, não, funcionário público, né, não precisa pagar, né, remunerações públicas não precisa pagar. Quem é funcionário público e aposentou não precisa pagar, é isento aqui na Espanha, tá? Agora, sou residente não lucrativo e não sou aposentado, tenho uma empresa, tenho que pagar? Aí, gente, tem os acordos, eu vou botar a cópia aqui. Eu não sei, tá? Porque essa não é minha área. Eu sempre falo que eu falo coisas de experiência. Tanto é que eu também vou depois, mas segundo essa minha seguidora e amiga diz que meu marido também se encaixa na mesma coisa, porque em função dele também ser funcionário público, né? No caso federal. E então, mas eu vou lá na minha cita, tá? É só para falar para vocês que, sendo funcionário público, não paga o imposto aqui,
porque ele já é tributado e existe o acordo entre Brasil e Espanha. Agora, se você tem uma empresa e vive de lucros, aí você tem que... O melhor, antes de ver uma gestoria ou ver uma empresa, agenda uma cita, vai até a agência tributária, ou liga, ou entra no Mi Carpeta Cidadana e marca uma cita presencial. E lá explica, porque a princípio vão dizer, não, todo mundo precisa pagar, todo mundo. Mas existe casos e casos, então melhor eles falarem para vocês se vocês precisam ou não, quanto você vai precisar declarar, se tem que fazer, por quê? Porque se você não tem que fazer, tranquilo, se você é funcionário público e não tem que fazer, beleza. Quando você for solicitar a nacionalidade, quando eles pedir os informes, você não vai estar devendo nada, assim anda por causa dos acordos, tá? Agora, se você precisa fazer o imposto de renda aqui na Espanha, precisa pagar, e quando você for solicitar a sua nacionalidade depois de 2 anos e eles pedem os informes para todos os órgãos e ver que você consta um problema, né, uma incidência que eles dizem aqui com a agência tributária, você vai ter o seu pedido de nacionalidade denegado. Então, gente, é muito bom, faz uma cita, tá? Já começou a dar as citas, lá eles vão ter uma informação melhor para cada caso, tá? Se você tem empresa no Brasil, se você vive de dividendos, o que eu sei assim, o funcionário público não paga e quem é o dependente dele também não, porque já está na declaração de renda dele do Brasil. Por exemplo, no meu caso, eu não trabalhava no Brasil, né? Eu não declarava no Brasil e não trabalho aqui porque a minha renda é residência não lucrativa. Então, também não tenho renda aqui. Então, mesmo que eu não fosse dependente do meu marido, eu não teria que declarar nada, mesmo sendo residente, tá? Então, são coisas assim, eu sou residente fiscal, mas eu tenho renda, eu tinha renda no Brasil, eu declarava no Brasil? Não, então eu não preciso declarar aqui, tá? Mas isso são coisas que vocês têm que ir lá na agência tributária, agência tributária que vulgarmente chamada aqui é a Hacienda, e lá eles vão ver tudo isso para vocês, tá? Existem os acordos, eu vou estar aí colocando o link, tá? Do BOI, do acordo que tem entre Brasil e Espanha. E aí vocês dão uma olhadinha, mas o melhor mesmo, que a gente não entende, né? Esses termos de tributarista, de advogado tributarista. Então a melhor coisa é ir direto na fonte, tá? Melhor ir na fonte do que você pagar por uma assessoria. Por exemplo, se eu pago aquela assessoria, se eu pago para fazer o imposto de renda do meu marido, eles iam fazer, porque mesmo eu explicando que meu marido era das Forças Armadas, funcionário público, mesmo assim ela disse que teria que pagar e fez um pressuposto para mim, um orçamento, que só para fazer eu enviar os documentos para ela e ela fazer lá e enviar era 1.200 euros. Tá, e se faz aquela época, agora ia ficar lá na agência tributária, e aí esse ano eu ia ter que fazer também. Porque lá atrás eu fiz, sendo que eu sou isento. Isso lá na frente ia gerar um problema. Então, pessoal, procura as fontes. Tudo bem, se não tiver nenhum órgão aqui que possa dar essa informação sobre alguma coisa que você queira, aí sim, você procura um advogado, tá? Um advogado. Não vai em esse youtuber que vende assessoria, que vende monitoria. Não façam isso, porque eles mesmos não sabem fazer, tá? Porque eu só venho aqui falar alguma coisa que alguém ou já foi e me passou diretamente o contato, me disse como é, ou procedimentos que eu tenha feito, tá? Então, é assim, cada caso é um caso. Eu estou falando aqui porque essa minha amiga e seguidora foi até lá com uma cita e passaram isso para ela. E ela tem o documento. Deram para ela a página, mas só deram a página com o artigo 19, né? Mas eu consegui baixar todo o BOI,
todo o documento. Então, eu vou estar mandando o link para vocês aí. Vocês entrem no link, deem uma olhadinha, mas o melhor, vão a uma cita. Agendem uma cita e vão lá, tá? E tem os acordos. Primeira coisa que minha amiga falou, e seguidora. Primeira coisa que eu sentei lá, ela falou: quanto tempo vocês estão aqui? Ah, precisa pagar sim. Aí você tem que explicar. Não, existem uns acordos entre Brasil e Espanha. É isso. E aí eles vão conferir, que muitas vezes, quem sabe é o supervisor deles, né? Eles só estão ali para te atender. E é igual a Receita Federal do Brasil. A princípio todo mundo tem que pagar, né? Então, é isso, gente. Um bom final de semana para vocês. Vim aqui falar isso. Eu tenho algumas coisas, está vindo novidades. Eu tô estudando, né, muita coisa para nacionalidade, né? Porque como todos sabem, eu pretendo fazer sozinha. E aí vou botar o desenvolvimento aqui para vocês, quando eu fizer, tudo direitinho. Estou estudando. Só uma coisa que eu falo para vocês. Tem pessoas ensinando aí que você pode fazer os antecedentes penais, enviar para cartórios. Dizem que tem um cartório em Brasília e um cartório no Espírito Santo, que cobra R$ 65 para poder fazer o apostilamento de AIA, e você envia o documento por WhatsApp e envia o apostilamento em PDF. Para nacionalidade, isso não é aceito. Você tem que estar com o documento, a apostila de AIA original, escanear e enviar. E quando você for fazer a jura da nacionalidade, esse documento que você escaneou e subiu na plataforma do Ministério da Justiça, você tem que levar ele original, com selo direitinho, que é com carimbo direitinho e com a tradução. Não caiam nessa. Ah, mas um apostilamento de AIA, por exemplo, no meu estado onde eu morava, era R$ 125. É melhor pagar R$ 125. Alguém vai lá, faz o apostilamento de AIA e manda pelo correio, que não é muito mas manda por uma empresa, tá? Tem várias empresas aí. Não vou estar falando nomes aqui, né? Mas tem empresa aí que você, com 4 dias, chega aqui na Espanha e você vai estar com aquele documento original. Ah, mas tem assinatura digital, dá para fazer? Sim, você vai pagar 65, né, por 2 documentos, digamos, 2 atestados de antecedentes penais, só que na hora que você vai lá, tá, que você vai fazer a jura, que você tem que levar o original, eles não vão aceitar, tá bom? E aí vão te pedir cadê o original. Eu sigo um grupo, eu tô num grupo de Facebook que é sobre nacionalidade, tá, por residência. E nesse grupo, as pessoas que estão dando entrada, eles estão dizendo o que o Ministério da Justiça está solicitando depois, até certidão de nascimento, que as pessoas estão enviando em PDF, tá? Agora teve um caso recente que pediu a original, para subir o original. Porque você tem que ter o documento original, você tem que escanear esse documento, tá? E enviar e guardar os originais para poder você apresentar na hora da jura de nacionalidade e para você apresentar esses documentos depois, tá? Então, não caiam nessa, tá? A pessoa está dizendo que foi aceito no processo dela de documento de homologação de diploma, só que já tem 1 ano que ela deu entrada nessa homologação e ainda não saiu o resultado. Então, nem mesmo ela sabe se isso realmente foi aceito ou se isso vai dar problema lá na frente, tá? Então, a gente sabe muito bem aqui que o que é aceito num estrangeirio, o que é aceito num órgão, não é aceito pelo outro, tá? Então, eu tô estudando, tá? Tô também acompanhando esse grupo de Facebook, que não é só não é de brasileiros, tem 19 mil pessoas estão dando entrada, que tá saindo com 4, 5 meses, pessoas que tá desde 2023, que teve solicitação pendente por causa de documento errado. Então, é um grupo que dá muita experiência, tá? Grupo de pessoas normais que estão fazendo sozinha e
Também outra coisa, fazer com advogado não vai te dar garantia, porque também lá no grupo tem pessoas que já tá com 2 anos que deu a entrada e não teve resolução favorável ainda, tá? Então, é estudar, é ver tudo que precisa e é isso. Mas hoje o vídeo era para falar de, de imposto de renda, tá bom? Um beijo para todos vocês e bom final de semana.